Bom, gente, enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode ir conversando um pouquinho. Nós estamos praticamente a um terço, né, do capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais. Como eu havia comentado, né, esse é um capítulo muito extenso, com conteúdo muito profundo. Ele poderia ser feito de uma maneira bem superficial, mas eu achei importante a gente aprofundar esse capítulo. Ele vai servir de base para todos os demais capítulos vão passar pelas bases que a gente vai estar comentando aqui. Na nossa live de hoje, eu vou ser honesto, antes de iniciar a própria live, né? O que a gente vai apresentar, ele não é assim completamente aceito por todos os espíritas. Alguns espíritas dizem que existe uma influência muito grande do espiritualismo, principalmente do hinduísmo. Porém, as informações que eu vou utilizar, eu me mantive fielmente dentro das obras de André Luiz e eu procurei sedimentar aquilo que eu vou apresentar às obras de Allan Kardec. Inclusive, mais ou menos na metade, quando eu estiver fazendo os comentários, eu vou trazer uma parte, vou fazer uma parte pequena da Gênese de Allan Kardec e vou pegar apenas uma questão na Gênese, no capítulo 15, onde fala sobre fluidos. E vou ler um trechinho só, um trechinho curto, meia página que eu vou ler. E o que eu vou ler, o que Kardec está colocando ali, vocês vão ver que está em perfeita sintonia com aquilo que André Luiz está passando, por intermédio daquilo que Aulus está ali descrevendo para eles. Ou seja, aquilo que André Luiz nos revela está presente dentro da Gênese. A gente não pode esquecer que o Espiritismo, ele não é progressista, ele é progressivo. Como todo ensinamento, né, o ensinamento que as revelações, né, todas as revelações, elas são progressivas e não progressistas. Então, nós tivemos a primeira revelação e com o avançar do ser humano, com o avançar do progresso, com o avançar da inteligência, nós recebemos a segunda revelação, de maneira progressiva. E de maneira progressiva, na segunda revelação, Jesus mesmo nos afirmou. Eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não têm condição de compreender agora. Quando vocês avançarem mais, intelectual e moralmente, virá o Paracleto, virá o Consolador. E ele vos fará relembrar tudo o que eu disse e vos trará mais aprendizado. Da mesma maneira como o Espiritismo sendo o Consolador prometido e sendo vamos dizer assim, esse desenvolvimento que nós estamos fazendo de maneira progressiva, e não progressista, mas progressiva, dessa maneira progressiva, é que com os livros de André Luiz, pela psicografia de Chico, com os livros de Emmanuel, com os livros de Divaldo Franco, pela psicografia de Divaldo Franco, com os livros da psicografia de João Nunes Maia, e de muitos outros que Ivone do Amaral Pereira, a nossa irmã, que ajuda muito na compreensão da parte, principalmente na parte mediúnica, que temos a Marlene Nobre, temos diversas pessoas diversos irmãos que escrevem, né, e que recebem mediunicamente esse processo, e é um processo que vai acompanhando o nosso desenvolvimento. Por isso que a gente costuma dizer que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, não progressista. Porque tudo que é progressista significa dizer que, com o avançar do progresso, eu preciso ir lá e reformular. E algumas pessoas fazem uma confusão danada, né, com relação a isso, e acham que os livros de Allan Kardec eles já são obsoletos, já são ultrapassados e precisavam ser reescritos. Mas a doutrina não é assim. A doutrina, ela segue os moldes de toda a revelação, e a revelação é progressiva. Ela traz as bases, e em cima de todas as bases que nós possuímos, bases sólidas da doutrina espírita, é que vai se dando a revelação, é que nós vamos evoluindo e crescendo, vamos nos conhecendo
a nós mesmos, conhecendo a vida espiritual, o mundo espiritual, e vamos nos preparando, né? Vamos aprendendo o motivo das coisas e como nós vamos alcançar a perfeição relativa, né? Porque somos perfectíveis, né? Uma perfeição relativa e a nossa felicidade. Bom, passado esses 4 minutos, eu acredito que a grande maioria de nós já está aqui. E, como eu falei, isso é apenas para a gente estabelecer algum tempo para o pessoal entrar, né, e ir se sintonizando. Nós vamos continuar hoje o capítulo 5. Porém, antes de continuar o nosso capítulo 5, precisamos realmente, devemos, né, estabelecer sintonia com os nossos irmãos, com os nossos guias, com os nossos mentores espirituais, que quer estejamos em casa, no trabalho, no serviço, às vezes até mesmo dirigindo, algumas pessoas podem estar dirigindo, seja onde for. Lá eu estarei sempre acompanhado com o meu anjo da guarda, com os meus guias e com os meus mentores, que, sabendo, tendo consciência que nesse momento nós nos reunimos com o intuito de conhecer um pouco mais a doutrina espírita, conhecer um pouco mais o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita. Eles nos acompanham, quer onde estejamos. Se você tiver a possibilidade de colocar ao lado do seu computador ou ao lado do seu celular um copo de água, é importante. Não esqueça de mentalizá-lo e solicitar à equipe espiritual, aos mentores e guias, para que possam ali fluidificar a água, colocando ali sobre a água tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos para termos um equilíbrio, para termos a paciência, para termos a força necessária para vencer as vicissitudes que a vida vai nos apresentando diariamente, o nosso exercício, o nosso conhecer-se a nós mesmos, vencer as nossas imperfeições, trabalhar no desenvolvimento de nossas virtudes. E assim, agradecidos então a todos esses irmãos que estarão conosco durante todo esse trabalho, durante todo esse estudo que nos propomos na noite de hoje, vamos agradecer, vamos louvar primeiramente a Deus, louvar a Jesus e agradecer a Deus por esse momento e por essa oportunidade de aprendizado com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Uma vibração em especial para nossa irmã, filha da nossa irmã Ana, que passa por alguns momentos de dificuldades. Que os bons espíritos possam ali inspirar, intuir a nossa irmã, trazendo a ela consciência e equilíbrio para esse momento. Paz, principalmente paz. E paciência, porque tudo passa. Tudo passa. Basta que olhemos para frente, basta que fixemos que hoje é um problema, amanhã, com as atitudes e as respostas certas, amanhã pode ser muito diferente, muito melhor. Oremos para que tudo transcorra na mais completa paz e equilíbrio. Que assim seja. Bom, gente, vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Nós estamos praticamente a 1/3 do capítulo 5 e a gente vai abrir aqui um parênteses para estudar um pouco sobre centros de força, centros vitais e plexos. Eu procurei manter, vamos dizer assim, a nomenclatura o máximo possível dentro das obras de Allan Kardec e das obras de André Luiz. Procurei tirar todas as palavras que poderiam trazer, vamos dizer assim, ligação a outras visões. Não que elas não sejam boas, elas são excelentes, com certeza, a gente deve estudá-las,
mas eu quis ficar mais dentro do próprio conceito nosso, da nossa própria base filosófica que nós temos. Obviamente, enquanto eu for comentando, eu vou também trazendo outros nomes. Olha, quando a gente falar de corpo vital, algumas outras pessoas falam ali de duplo etérico. Quando a gente falar de perispírito, algumas outras frentes de estudo vão falar como usando uma outra palavra, por exemplo, como o corpo me deu branco. Mas eu vou lembrando durante os processos e a gente vai comentando. Inclusive, eu anotei muita coisa para facilitar, inclusive, a gente poder ir trabalhando com relação a esses termos. Porque é muito vasta, a literatura é muito vasta, existem, para a mesma coisa, existem um monte de nomes, e a gente precisa mais ou menos ir se ambientando com esses nomes, para quando alguém fala alguma coisa, você tá, é sobre isso que está falando, é sobre aquilo que está falando. Tá? Então é interessante a gente conhecer um pouco também a respeito disso. Eu procurei não aprofundar assim exageradamente e deixar todos os pontos da onde eu tirei. Porque assim, eu gostaria de ir um pouco mais a fundo a respeito disso, e então você vai encontrar nos próprios slides, eu citei, olha, tirei de tal lugar, foi daqui, foi de lá, para a pessoa, se ela quiser, ela pode ali se aprofundar um pouco mais. E óbvio, se surgir alguma dúvida, gente, pode me chamar no particular, pode até me ligar, não tem problema, me liga, e a gente conversa. Tá? A gente está sempre à disposição. Vou compartilhar a tela com vocês. Nós paramos exatamente nesse slide, né? Em que André Luiz dizia assim, desculpa, está visível? Eu nem perguntei. Tá. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico, ou seja, André Luiz agora gostaria de usar o psicoscópio, que a gente viu que ele estava usando o psicoscópio junto com o nosso irmão Hilário, e ele queria, então, agora dar uma observação maior sobre o campo físico, sobre o corpo físico do nosso irmão Raul Silva. E observei, então, todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a erriçar-lhe a pele, os arrepios dos pelos, que a gente até comentou na semana passada, que muitas vezes a gente sente isso, não só na casa espírita, às vezes até mesmo para quem frequenta a igreja, ou às vezes numa concentração, principalmente no Evangelho no Lar, quando você se concentra, faz uma oração, e às vezes você sente esses arrepios, um fenômeno de doce excitação, um agradável calafrio, um arrepio de pelos, né? O que é natural, totalmente natural. A gente viu que é realmente vamos dizer, essa indução, né? Em que ali o nosso irmão Clementino, né? Que é o mentor da equipe de trabalho, ali impõe sobre Raul Silva, né? Então essa indução mental, essa sintonia que ele estabelece, nós percebemos, né, nos slides anteriores, em que aquilo que o nosso irmão Clementino ia colocando como uma prece de abertura, o nosso irmão Raul Silva ia expressando. E era uma perfeita sintonia. Lembrando que o Raul Silva, nesse grupo, ele não possui mediunidade, ele possui apenas intuição. E nós comentamos, eu até comentei que na minha vida como espírita, aí eu estou dentro da doutrina espírita, ou seja, que eu fui introduzido à doutrina espírita, eu fui introduzido na doutrina espírita em 1993. E de lá para cá eu tenho observado muitas coisas, tenho aprendido muito com isso. A gente aprende todo dia, né, gente? Todo dia a gente aprende uma coisa nova. É impressionante, isso é muito, muito belo, né? Nos mostra como a doutrina ela vai nos facultando um aprender com o outro, né? Todo dia aprendo alguma coisa. Mas interessante que eu já cansei de ver pessoas que dizem assim, eu sou como uma porta. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não sinto nada. E aí a gente convida essas pessoas, às vezes, então vamos fazer o seguinte, estuda um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, vai fazer uma palestrinha de 30, 40 minutos aqui na casa, uma palestra pública, simples. E aí a gente vê a pessoa ali na frente, eu sento às vezes lá no fundo, e eu só fico observando, eu não tenho evidência
Mas evidência contínua, mas às vezes eu vejo algumas coisas. E eu já vi diversas vezes ali o mentor, o guia da pessoa que está fazendo a palestra, bem ali ao lado, e essa ligação, você percebe nitidamente essa ligação, e ali o nosso irmão ali, que diz que é uma porta, que não enxerga, que não vê, que não faz uma palestra bonita, tem um envolvimento bonito, traz palavras assim que trazem conforto para as pessoas que estão ali, conta às vezes uma história, compartilha uma história dali da sua vivência, né? E que traz um conforto para as pessoas, né? E eu olho assim e falo, né? Realmente, né? É uma porta, não ouve, não fala, né? Mas tem uma intuição maravilhosa, né? A intuição é uma faculdade que todos nós temos, tá, gente? Todos nós possuímos a intuição. E principalmente o dirigente, o doutrinador, o esclarecedor, é aquele que mais possui intuição, é aquele que mais está ligado à estrutura do trabalho na desobsessão, que é o que eles estão realizando. Ele tem essa ligação muito forte, como ele está tendo com o irmão Clementino. Ele pode não ter uma mediunidade ostensiva, mas ele tem uma intuição muito clara. E essa intuição é uma mediunidade de sintonia com o nosso irmão espiritual que está ali dirigindo os trabalhos. É muito comum, não alongando, mas é muito comum, principalmente doutrinador, esclarecedor, dizer assim que quando ele ouve, né, ele vai ouvindo o que o espírito vem apresentando, através da psicofonia do médium, ele vai como bebendo daquelas palavras e ao mesmo tempo recebendo informações de como ele deve proceder, como ele deve explorar o conteúdo que ele está recebendo, como ele deve ali utilizar daquilo para, com amor, com carinho, trazer aquela pessoa mais a realidade dos fatos, aquilo que está acontecendo. Isso é muito interessante e eu tenho certeza que se tiver com a gente aqui algumas pessoas que são esclarecedores, que são doutrinadores, né? A palavra esclarecedor e doutrinação eu uso da mesma forma, tá? Eu uso como sinônimos. Eles vão confirmar para a gente, olha, realmente eu às vezes me pego até nem imaginava que eu ia começar por aquele ponto, mas sabe, quando vem não, aborda dessa maneira, começa por aí. Isso é muito interessante, mostrando que essa sintonia, ela realmente ela é muito presente. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, o gástrico. E é por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre plexos. O que são esses plexos? Isso aí no corpo físico. Lembrem lá em cima, né? Que nós estamos tratando com o Raul Silva. Então, André Luiz está observando o corpo físico do Raul Silva. Por isso a palavra plexo solar. Isso vai ter outros nomes, nós vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona. Nós estamos aqui analisando André Luiz vendo o corpo do nosso irmão Raul Silva, onde se transformava em luminoso estímulo que lhe estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Essa intuição em que ele recebia essa energia ali transcorria, irradiava, né? E ele captava, né? Ele sintonizava essa energia, esse pensamento, né? E ali expressava pela boca aquilo que o nosso irmão Clementino estava passando para ele. Agora aqui a gente vai abrir um parênteses, né? Como eu falei, essa nossa live ela ia trazer um parênteses grande. Nós vamos comentar um pouco sobre os centros de força. Os centros de força, nós não estamos falando agora não mais de plexos e nem de glândulas. Nós estamos falando mais de corpo físico. Centros de força. Os centros de força estão no perispírito. Então, primeiro ponto, o nosso perispírito está intimamente regido por 7 centros de força. Esses 7 centros de força são os principais. Nós vamos ver aqui depois, mais para frente, que esse número de centros de força é enorme. Kardec vai trabalhar um pouco mais, como eu falei, quando a gente chegar mais um pouco adiante, eu vou tocar sobre esse assunto, porque Kardec trabalha sobre esse ponto, esses centros de força. Só que ele trabalha mais ligado àquilo que ele mesmo desenvolveu. Ele não nos disse que o espírito, quando encarna, ele faz uma ligação molécula a molécula com o corpo físico. Então, para Kardec, cada uma dessas ligações molécula a molécula, elas se refletem para ele como se fossem poros. E ele chama isso de poros
perispiríticos, esses microcentros de força. Porém, aqui o nosso irmão André Luiz, ele dá vamos dizer assim, ele vai um pouco mais além do que a Kardec trouxe ali na Gênese. Ele nos diz, olha, tudo isso que foi dito é positivo, perfeito. Só que existem 7 centros de força que são mais, vamos dizer assim, são os principais. E todo o restante são ramificações. São centros de força menores que trabalham em conjunto com os centros de força maiores. Os centros de força, eles vibram numa determinada frequência que, vista por um vidente, ele vai demonstrar cores. Cada um deles vai ter cores diferentes. E daí o nosso trabalho de cromoterapia. E daí os nossos médiuns videntes, quando veem a psicosfera de um encarnado ou de um desencarnado em equilíbrio, eles veem uma aura muito bela de cores radiantes. E quando tem um desequilíbrio em um dos centros de força, ou em algum ponto, um centro de força secundário, ou um grupo pequeno de centros de força, ele vê manchas enegrecidas. Por que manchas enegrecidas? É porque o centro de força, ele deixa de vibrar. Quando você deixa de vibrar, é uma ausência de vibração. A ausência de vibração, a cor que representa a ausência de vibração, é a cor escura, é o enegrecido. Daí, esses pontos. Mas, continuando, nosso perispírito está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos no corpo físico, e que vibrando em sintonia uns com os outros, ou seja, os campos de força do perispírito com os plexos e as glândulas do corpo físico, né? No influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento flui em circuito fechado. Esse campo eletromagnético em circuito fechado é aquilo que a gente descreve naturalmente com o nome de aura perispiritual, a nossa aura mental, aquelas cores que fazem essa visão, quando nós temos ali um médium vidente que vê essa aura mental. Tudo que eu vou trabalhar daqui para frente vem de um livro que foi escrito por Francisco Cândido Xavier e que se chama Entre a Terra e o Céu. É um livro muito lindo, gente, vale a pena ler esse livro. Não é um livro que foi escrito por André Luiz para tratar só sobre isso. Isso é uma parte só do livro. O livro, ele trata de uma outra coisa, e eu não vou dar spoiler, tá? Mas é de uma prece, né? É uma prece de uma criança. E o livro foi vamos dizer assim, sedimentado nessa prece. Só que durante o transcorrer do livro, André Luiz ali com o seu instrutor, ele faz essas observações. Ele traz para nós todo esse trabalho muito belo, nos elucidando como funciona todo o nosso, vamos dizer assim, o nosso circuito, o nosso campo eletromagnético, o nosso circuito de funcionamento eletromagnético. É muito belo, gente. Vamos um pouco adiante para a gente começar com os principais. Aquele que é conhecido praticamente por todo mundo, que é o centro coronário, esse que fica no alto da cabeça, né? Que é o que normalmente a gente ali impõe a mão para o passe, né? E que a gente costuma dizer, principalmente para aqueles que são passistas, por que no centro coronário, né? Porque o centro coronário, ele funciona como se fosse uma grande caixa d'água. Ou seja, é uma grande caixa onde ali nós depositamos essa energia fluídica que nós estamos ali fazendo no processo de doação fluídica, né? É uma doação de uma parte de uma energia que vem do médium, uma parte que vem do plano espiritual, que somadas ali são direcionadas e colocadas como se fosse nessa grande caixa. E aí, como sendo essa grande caixa, há a ramificação por toda a coluna, né? Em todos os demais centros, e ali ela desce, como se ela descesse uma água que descesse e fosse sendo dividida, entregue a todos os demais centros de força, estabelecendo um equilíbrio completo do ser. Uma coisa bem bacana, né? A gente vai aprender um pouco isso mais. Existe no próprio livro nosso, mais lá para frente, eu acho que é capítulo 19, que vai falar, o capítulo 19, se não me engano, é o passe.
o André Luiz vai nos mostrar como é que funciona o passe na casa espírita. Então, eu não vou agora me aprofundar muito. Eu vou só dar essa ideia geral e a gente volta novamente lá para quase já no final do livro, né? A gente vai voltar novamente sobre esse tema do passe e ali a gente vai trabalhar especificamente sobre isso, inclusive com o que ele vai nos trazer do mundo espiritual, dos passistas, do que está acontecendo, como acontece. Então, nós vamos ter ali realmente um arcabouço de informações muito útil para nós. E, por enquanto, é apenas vamos dizer assim, eu estou dando um spoiler, né, vamos dizer assim, do que a gente vai ver mais lá para frente. Ele vai se aprofundar. Situa-se no alto da cabeça. Esse centro de força recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais. Ele comanda os demais. Por isso que a gente diz que ele funciona como se fosse uma grande caixa d'água, né? Vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Todos os centros estão em regime de interdependência. Todo o circuito funciona de maneira perfeita, né? Ele é responsável pela sintonia, pelo padrão de sintonia, né? E por isso que ali a gente percebe todo esse influxo, né? Quando vocês viram aquela figurinha, né, do nosso irmão Clementino, né, fazendo aquela ligação mente a mente, justamente nesse plexo, né? Desculpa, nesse centro, né? Não é esse plexo, nesse centro que é o coronário. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. E aí que é o principal. Ele corresponde à glândula, ou o corpo pineal, ou epífise. O epífise, se não me engano, eu não sou médico, tá? Então eu vou colocar, se eu colocar alguma coisa errada, depois, com certeza, o Roberto deve me corrigir. A glândula a qual ele está ligado é a pineal. E o nome antigo, pelo que eu vi, ela tinha antigamente um outro nome, que se chamava epífise. Então, ela pode ser conhecida como pineal ou epífise. Esse centro de força ele tem uma ligação direta com essa glândula. Por isso que não se fala no corpo físico que no corpo físico que o centro coronário seria o plexo coronário, mas sim a gente utiliza que ali não é um plexo, ali é uma glândula, é um centro de força que é ligado a uma glândula. O que é um plexo? O que é uma glândula? Né? Pelo que eu pude entender também, voltando a dizer, eu não sou médico, mas todos os centros eles estão, de certa maneira, ligados a glândulas. Porém, alguns deles existem ramificações nervosas que envolvem todo o trama sobre essa glândula ou junto dessa glândula. E por haver todos esses entroncamentos nervosos ali, é que se dá um nome para esses outros pontos de plexos. Simples assim. Mas eles também estão ligados a glândulas. Existem esses centros de força, eles são ligados a glândulas, porém existem esses entroncamentos, existem essas junções de nervos ali, e esses nervos e músculos e nervos, e que e por isso dá-se o nome de plexos. Porém, não só o coronário, como o frontal, não se utiliza essa nomenclatura, porque a ligação não existe esses entroncamentos, né? A ligação é como se fosse quase que direta, né? A essa glândula, né? É a glândula da vida espiritual do homem. Nós já conversamos, inclusive o próprio Roberto foi o responsável por essa apresentação, né? Em que ele nos falava um pouco sobre essa glândula, a glândula pineal. Ela funciona como se fosse uma antena, né? Que capta, né? Capta, né? Esse pensamento e por onde a gente faz então esse intercâmbio, né? Vamos dizer assim, essa sintonia, né? Com os irmãos que ali se aproximam de nós. Válvula transmissora e receptora de vibrações do perispírito, regulando o fluxo de emissão do espírito para o corpo físico e vice-versa. Ou seja, todo o processo ali, ele se dá entre perispírito e corpo físico, né? Existem ali centros de força e glândulas que fazem toda essa assimilação. A gente vai continuar um pouco mais no comentário agora sobre o cerebral ou frontal. Ele fica bem aqui, né? Algumas pessoas falam até como terceiro olho, já ouvi algumas coisas nesse sentido. Não estão errados, não estão errados. Tá? Situa-se na fronte, nas proximidades da região entre as sobrancelhas, por isso
algumas pessoas usam o termo terceiro olho, corresponde à hipófise, ou um nome que também se dava antigamente a ela, pituitária. Governa o cérebro e glândulas endócrinas. E aí, ao lado, né? Logo após anotamos isso. Por que tem esses 3 pontinhos, né? Isso eu já falei, né? Porque eu estou tirando alguns trechos do livro. E algumas coisas eu pulo, então eu deixo os 3 pontinhos para que quando você for procurar lá no Entre a Terra e o Céu, você só digita um pedacinho da frase no Google e ele te abre a página inteira. Se você quiser ler o conteúdo inteiro, vai ter o conteúdo facinho. Então, logo após anotamos o centro frontal, contínuo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro frontal que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Eles são responsáveis, nessa forma, pela vidência, pela audiência e intuição. Responde pelo controle e descontrole das gesticulações na incorporação. Normalmente, quando o fenômeno da incorporação ocorre mediunicamente, ou seja, o médium ali no transe mediúnico, ele tem a incorporação. Alguns médiums, eles gesticulam muito com as mãos, às vezes se movimentam. Esse gesticular das mãos normalmente está ligado muito a este centro de força estar em sintonia com o comunicante. Estabeleceu-se uma sintonia muito fina, de maneira que, principalmente, vou usar como, por exemplo, eu às vezes falo, às vezes até vem eu mexer a mão, né? É coisa de italiano, né? Italiano gosta de falar mexendo as mãos, né? E isso acontece, às vezes você está ali dando passividade para um irmão nosso que se aproximou da gente, e ele tem essa, vamos dizer assim, ele tem esse costume, quando ele fala, ele gesticula, ele mexe as mãos, e como a sintonia está muito afinada com o processo, por esse centro, inclusive, ele como o próprio aparelho físico do comunicante, ele usa os mesmos gestos. É interessante isso, tá? Eu já me peguei fazendo isso, né? Porque eu sou um médium semiconsciente, e às vezes eu percebo, né? Que, estou mexendo muito as mãos, não preciso, né? E até às vezes paro, né? Mas você percebe que às vezes a sintonia ela está tão afinada, né? Que você se entrega tanto na forma de se expressar que você acaba movimentando mãos, se movimenta a cabeça, você traz muito dos movimentos mesmo, como se realmente você tivesse ali vivenciando, né? Trazendo aquilo de uma maneira muito viva, porque a sintonia ela está muito afinada, muito certinha. Isso acontece, tá, gente? Acontece, e eu já vi diversas vezes dentro das atividades mediúnicas. O próximo centro que nós vamos falar é o laríngeo. Situa-se na garganta, mais ou menos na altura da tireoide. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Sobre esse centro de força, por exemplo, assentam-se as bases do fenômeno da psicofonia. É por aí realmente que há essa ligação mais forte do fenômeno da psicografia, da psicofonia, e não dos gesticulares, né? Já vimos que o gesticular é mais uma afinidade, uma sintonia mais fina com o frontal. Agora, a fala em si, ela tem essa ligação mais direta com esse centro de força. Às vezes a ligação se dá de uma maneira vamos dizer assim, tão perfeita, tão perfeita por me faltar uma outra palavra, né? Mas tão bem realizada, que há até o fenômeno da transfiguração da vocal. O médium ele passa a falar com um timbre de voz que não é natural dele, mas é um timbre de voz muito natural do comunicante. Isso acontece muitas vezes. Esse tipo de manifestação, que a gente chama aí dessa mediunidade de psicofonia, que é a transfiguração da, da, do vocal, né, do médium, esse tipo de coisa não é assim, dizer assim,
Não é isso, não, isso acontece com certa naturalidade. E isso acontece principalmente com os médiuns que já estão com muito treinamento, né, já estão muito treinados nesse tipo de trabalho e que estabelecem ali uma sintonia muito afinada com esse centro de força, ali trazendo essas variações no timbre da voz. Muito interessante. Há uma outra particularidade a respeito desse centro de força, que controla também o chamado passe do sopro. Isso é muito raro, tá? Eu já vi isso, já vi médiuns que faziam esse tipo de passe. Esse passe de sopro é uma mediunidade que ela é muito anímica. Ela é anímica, tá? Então, eu acho que a gente precisaria depois abrir, se alguém quiser depois se aprofundar um pouco mais a respeito disso. Existem na internet alguns sites que trabalham e que estudam as mediunidades. Esse passe de sopro, ele é ele é anímico. Então, você vai encontrar ele nos fenômenos anímicos. E é muito interessante, tá, gente? Ele é muito parecido e ele é muito utilizado principalmente por médium curador. O médium curador é anímico também, é diferente de mediunidade de cura. Nós já estudamos isso quando nós fizemos a introdução, né, do nosso livro Nos Domínios da Mediunidade, onde nós separamos, né, a mediunidade de cura do médium curador. A mediunidade de cura é um médium que age por intermédio dos espíritos na cura das pessoas. E o médium curador é aquele que doa de si próprio, doa dos seus próprios fluidos em prol daquele que ele está ali ajudando, amparando. E aí é diferente. Um é mediunidade, o outro também, mas o outro é anímico, é ele mesmo, ele processando, ele fazendo esse processo. Esse passe de sopro, ele se enquadra muito nesse processo anímico, que é algo do próprio médium, em que ele ali exterioriza, né? E é utilizado nesse processo. Muito interessante. E aí entra muito em voga esse centro de força, energias provenientes desse centro de força que são exteriorizadas. Encontra-se material rico na internet para quem depois quiser aprofundar um pouco. Mas esse fenômeno hoje em dia, ele é bem raro. Eu vou dizer para vocês, é muito raro você encontrar médiums com esse tipo de passe. Comentário sobre o centro cardíaco. Localiza-se nas mediações do coração, nó sinusal e segmento atrioventricular. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Com base nesse centro de força, assentam-se as atividades do passe no que tange a questão dos sentimentos. O quanto você está doando dos seus sentimentos na hora do passe, o quanto você quer o bem da pessoa pela qual você está ali trabalhando. Por seu intermédio, o espírito encarnado, em especial, sente os sentimentos do espírito, compreende-se melhor as vibrações espirituais. Sendo assim, atua na assimilação dos campos emocionais dos comunicantes. Quando você tem uma perfeita sintonia com esse centro de força, com o comunicante, há casos, e também não são assim, não são raros, acontecem com certa frequência, em que ali o comunicante, quando ele cai em si, quando ele entende o que está se passando, às vezes ele entra num profundo choro de arrependimento. E o médium expressa isso de uma maneira como ele tivesse ali realmente vivenciando aquilo. Essa é uma perfeita ligação com esse centro de força, é uma sintonia muito fina com esse centro de força. Percebem que, num processo mediúnico, todos os centros de força, eles se interligam ao comunicante. E cada um deles é responsável por uma determinada área. Vocal, sintonia, gesticulação. Sintonia, gesticulação, vocal, sentimento. Cada um deles vai trazer uma parte, algo que o médium ali, durante o processo, vai ali expressar. Vai poder ali expressar. Significa que o médium, no transe mediúnico, ele faz essas ligações de maneira quase que perfeita. Todos os centros são ligados de maneira quase que perfeita. Lógico que alguns têm mais facilidade com um determinado centro, estabelecer uma sintonia melhor num determinado centro, outros em outro centro. Temos muitos médiuns que, às vezes, a comunicação deles é muito sólida, ele não expressa sentimento, significa que esse
centro de força, ele tem até uma ligação, mas ela não é uma ligação que ali proporcione a ele a transferência desse sentimento. Temos médiuns que não tem nenhuma variação vocálica, ele dá a passividade sempre com a voz dele, natural, como se ele estivesse ali trazendo as informações, sem nenhum tipo de manifestação aí no sentido de transfiguração, não há nenhuma transfiguração. A voz é sempre a mesma. Significa que o centro, que é o responsável pela fala, ele ele tem a sintonia perfeita, ele pode, às vezes, até gesticular, mas ele não muda o timbre de voz, porque aquela ligação àquele centro, ela está realizada, mas ela não permite esse controle mais do comunicante. Ou, às vezes, até mesmo o médium decide, não, eu não desejo, porque você é senhor do seu próprio corpo. Então, você pode, em qualquer comunicação, simplesmente, olha, eu não vou gesticular. A gente pode conversar, eu posso trazer todo sentimento, mudança de voz, tudo, mas eu não vou gesticular. Você é que define como você deseja proceder todo o trabalho. E esse tipo de coisa é muito interessante, é muito importante para nós, porque mostra o quanto a educação mediúnica ela é assim é uma coisa que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, porque é esses controles. Imagine você ali numa comunicação, trazendo uma comunicação, de repente o comunicante resolve utilizar palavras de baixo calão ou atos ofensivos que ele vai falar, você simplesmente pode omitir aquelas palavras, ou pode, numa situação muito complicada, muito adversa, você simplesmente alterar o conteúdo mesmo, avisando, né? Olha, nesse momento não é mais o médium, não é mais, eu não estou mais trazendo a informação, porque infelizmente o irmão comunicante ele não está conseguindo ter a calma e a disciplina para que a gente possa manter um diálogo. Ele pode até interromper. Está no querer, né, do médium, ele pode até interromper, porque quando a coisa realmente desfigura, a melhor coisa é parar por ali. Normalmente isso não acontece, tá, gente? Eu vou dizer para vocês que é muito, muito, muito difícil disso acontecer, porque significa que a reunião não estava muito bem equilibrada. Porque todos os irmãos que são trazidos para a comunicação mediúnica, eles normalmente são antes de se aproximar do médium, eles já conversaram ali, já tiveram ali um certo, vamos dizer assim, um certo balizamento do que eles ali poderiam realizar, e inclusive há uma característica moral de influência, né? A influência moral do conjunto, ela é tão forte que a pessoa se sente constrangida. O ambiente tem uma moral tão elevada, tão sólida, que você não se sentiria nem um pouquinho confortável em utilizar palavras de baixo calão ou situações obscenas, porque a moral ela é muito sólida. Você não encontraria campo para esse tipo de manifestação. Então, isso, gente, só ocorre realmente se a reunião estiver em desequilíbrio. Senão, eu nunca vi. Para dizer a verdade, eu nunca presenciei. Normalmente, eles se aproximam e mantêm realmente um conjunto da obra muito baseado na condição moral. Muitas vezes, eu já vi médiuns dizerem assim, o próprio o espírito, né, o comunicante falando pelo médium, o local não comporta aquilo que eu gostaria de dizer. Eu já vi isso inúmeras vezes. Eles mesmos se sentem constrangidos em não mudar a condição em que eles se encontram ali no âmbito moral. Essa influência moral ela é tão forte que o nosso irmão Miramês, nas suas obras, costuma dizer que essa ascensão moral ela age de uma maneira tão contundente sobre o comunicante que ele se sente totalmente constrangido e totalmente ali colocado numa situação em que ele vai acompanhar o regime de moral em que se situou o ambiente. Isso é muito comum, tá, gente? É muito comum. Dando continuidade um pouco mais, centro o comentário sobre o esplênico, né? Situa-se na altura do baço, ligado ao pâncreas. Logo após, identificamos o centro esplênico.
No corpo denso, ou seja, no corpo físico, está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos esses caminhos do veículo de que nos servimos, no nosso corpo físico. Responde pelas atividades de doação fluídica e a espíritos muito fragilizados ou com graves problemas perispirituais. Normalmente é por esse intermédio desse centro em que você faz essas doações fluídicas. Costumam dizer, eu realmente, como eu não conheço tão profundamente, mas eu li alguma coisa a respeito, que principalmente nos trabalhos de cura, esse centro ele tem um papel muito forte, porque ele ajuda nessa doação fluídica de fluidos salutares, fluidos que ali ajudam na recomposição. Eles trabalham como, vamos dizer assim, numa forma de organizar e de manter a pureza dos fluidos, principalmente nos processos de ectoplasmia. E ele trabalha em conjunto com esse processo para que a formação, vamos dizer assim, de um órgão que esteja com problema no perispírito, ele possa ter ali os melhores fluidos que possam ali ajudar na reorganização desse órgão que está com problemas no perispírito. É o que eu andei lendo a respeito disso. Existem muitos textos, tá, gente? Como eu falei, eu queria apenas dar uma ideia do que está se passando, para que a gente pudesse, daqui para frente, quando ele vai falando desses centros de força, mais ou menos a gente ter uma ideia do que é que está acontecendo. Porque, na verdade, dentro do nosso estudo do livro, a gente vai ver esses centros ali trabalhando e André Luiz comentando sobre esses processos. Olha, agora mudou o tom de voz, agora não sei o que tal, e o centro tal está atuando, está sendo atuado. E ele vai contando, ele vai ali nos introduzindo. Só que é uma introdução, que a gente possa ir conversando e você tenha mais ou menos ideia do que é que está se passando. Comentários sobre o gástrico ou solar, que é aquele que a gente acabou de ver, né? Situa-se um pouco acima do umbigo, próximo do estômago. Logo após, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Percebem que os fluidos no nosso irmão Raul Silva penetraram por esse centro, né? Absorve da atmosfera para o corpo elementos que vitalizam todo o sistema digestivo. Ajuda a assimilação e o metabolismo alimentar. Tem imediata relação com os sentimentos e emoções de diversas naturezas. Por último, esse centro de forças está ligado ao processo de vivificação do fígado, dos rins e dos intestinos. É a base de sensibilidade em geral, concorrendo para formular processos emocionais de índole diversa. É interessante porque alguns médiuns, principalmente no início da atividade mediúnica da psicofonia, relatam que esse centro, quando eles dão passividade a espíritos mais trevosos, mais revoltados, a palavra mais bonita, né? Que estão mais revoltados, que estão mais trevosos, que estão mais afastados do caminho. Durante esse processo, quando termina, né, o processo mediúnico, o transe mediúnico, quando o médium retorna, às vezes ele diz que ele sente uma espécie de dormência sobre esse centro de força. É que esse centro de força, ele transcorreu numa troca muito forte de energias. E como esses processos emocionais de índole diversa, às vezes entram em conflito com o centro de força, ou seja, são energias das quais o médium ali não coadjuna, ele se reflete muito. Há muitos reflexos nesse centro de força. E esses reflexos, eles dão essa ideia de como se, naquela região ali, perto do estômago, um pouco abaixo do estômago, como se tivesse uma certa dormência. Eu já vi muitos médiuns relatarem isso. Porém, com o transcorrer do desenvolvimento, da educação mediúnica, com o transcorrer do autoconhecimento, essa dormência vai sumindo, ela vai praticamente deixando de existir, porque o médium consegue melhor controlar e ali consegue melhor, vamos dizer assim, espargir energia e receber energia num fluxo que não force muito o trabalho desse centro de força. Essa dormência, normalmente, ela é causada por quê? Sobrecarga. Simples assim, sobrecarga.
Sobrecarga de Pode energias fechar, mas não dá para lhe ver, não. podem ser sobrecargas de energias positivas ou mesmo energias deletérias, né? E que acabam ocasionando esse tipo de sobrecarga, tá? Então, alguns médiuns relatam esse tipo de atividade. Nosso último centro, o comentário sobre o centro genésico. Esses são os principais, né? Situa-se à altura dos órgãos genitais. Por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de formas e estímulos. Modelador de fórmula e estímulos. Isso mais para frente nós vamos voltar nesse assunto. Na escalonada terrestre, o tarefeiro do Senhor poderá modelar formas físicas e ou espirituais, forma pensamento. Pois o santuário do sexo funcionará também com a função de modelador de fórmulas e estímulos. Essa ação capaz de modelar fórmulas e estímulos, para ser de ordem superior, terá que assentar-se no binômio elevação moral e intelectual. Essas energias, elas são muito densas, essas energias desse centro de força. E alguns, eu não queria trazer, mas eu acho que é importante, porque quando você vai ler aí afora, você vai ver que esse centro de força, ele se liga muito ao núcleo do planeta ao qual nós estamos ligados, no nosso caso, o planeta Terra. E essa ligação, ela é uma ligação de uma energia vermelha que se dá o nome de Kundalini. Essa energia é uma energia muito forte e que tem uma capacidade modeladora de formas muito extensa, muito extensa. O uso dessas energias é muito difícil, muito, muito, muito difícil. Tanto que dentro, assim, na doutrina espírita, não se comenta nada sobre o uso dos recursos desse tipo de energia do Kundalini. Você só vai encontrar alguma coisa falando sobre isso em obras fora, obras na cultura hindu, principalmente. Você vai encontrar algumas coisas também espiritualistas falando a respeito dessas energias. Agora, eu acho que é uma energia tão densa e tão difícil de ser trabalhada que a pessoa, para trabalhar com isso, ela precisaria realmente estudar muito. E aí entra esse binômio de moral e intelectual. O que você quer fazer com isso? Porque a utilização errada dessas energias pode trazer grandes prejuízos para o médium, e isso não é agradável. Então, é realmente uma energia que requer muito estudo e muito desenvolvimento moral e intelectual. Por isso que eu falo que dentro da doutrina espírita, eu não encontro assim muito falando sobre isso, mas está fora. Você encontra obras que trabalham muito sobre isso, obras de Ramatiz. Mas as obras de Ramatiz, elas devem ser lidas com muito cuidado e com muito critério. Tem muita coisa que Ramatiz traz dentro das obras dele, são coisas dele. Você não encontra em outros lugares. E quando é uma coisa muito pessoal, eu sempre costumo dizer, não vou dizer que é mentira, não vou dizer que é inverdade, mas é melhor deixar um pouquinho de lado e esperar que outros corroborem a respeito do assunto, para que a gente possa dar mais, vamos dizer assim, mais ênfase, possa realmente trazer um olhar mais profundo. Quando é uma coisa que é só uma pessoa que diz, é só um espírito que diz, eu sempre prefiro agir com muita prudência. Eu acho que isso eu aprendi, a gente aprende dentro da doutrina espírita, com Allan Kardec, né? Ele era, vamos dizer assim, o bom senso encarnado, né? Tudo um bom senso. E todo o trabalho de fundação da doutrina espírita, o alicerce da doutrina espírita, se fez dessa maneira, né? Não por um único médium, mas por uma quantidade muito grande de médios que corroboravam por um mesmo ponto. E por isso a doutrina ela tem essa solidez, porque ela é baseada nesse processo, no processo de que não é uma visão de um, mas é uma visão geral, todos indicando para aquela situação. Então, eu acho importante, quem for se aprofundar nesse assunto, vai encontrar obras de Ramatiz que falam muito sobre isso, mas que leia com certo ar de cuidado. Tá? O Sublime Peregrino, tem um outro livro dele, tem uma série de livros dele que falam a respeito disso, e acho interessante, mas como leitura, e nunca perder
essa ordem aqui que André Luiz ali nos coloca, né? Que se você for mexer com isso, moral e intelectual, bem celibato, para não arrumar problemas, né? Aqui um quadrinho geral, só para a gente voltar um pouquinho no que a gente estava falando, né? No perispírito, centros de força. No duplo etérico, também chamado de corpo vital, centros vitais. Bom, muitas obras da própria obra de apoio da doutrina espírita, obras de André Luiz, obras de Manuel Filomeno de Miranda, diversas obras, vocês vão encontrar no duplo etérico, em vez de a pessoa estar usando centros vitais, está trabalhando também com centros de força. Ou seja, ele vai usar centros de força para perispírito e vai acabar usando centros de força para duplo etérico. Tem algum problema? Não. É ordem de palavras. É como ali o irmão está desenhando a ideia que ele quer transpassar para a gente. Então, pode aparecer no duplo etérico, em vez de aparecer como centros vitais, aparecer como centros de força. No corpo físico, ali ao lado, nós temos 5 plexos, que é o laríngico, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. E glândulas no frontal e no coronário. Então, ao lado direito de quem vocês estão vendo, tem os 7 centros de força: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Do lado direito de quem vocês estão vendo, vocês têm ali no corpo físico, né? Desse lado de cá é o perispírito e o duplo etérico. Do lado de lá o corpo físico, vocês veem até os ossos, as ramificações, né? Você tem ali os plexos e as glândulas. A entrada de energia, como isso se procede, né? Como funciona o processo de energia, de troca de energia, né? A entrada de fluidos cósmicos, que será transformado em fluido vital, sutil ou espiritual, para ser metabolizado pelo espírito. Ou seja, o perispírito é essa porta de entrada dessas energias. Essas energias, elas vão passar para o duplo etérico. No duplo etérico será feita a densificação desse fluido sutil que vem do perispírito, com a finalidade de adaptá-lo para animalizar a matéria. A densificação ocorre pela combinação do fluido vital sutil, que vem do mundo espiritual e que vem caminhando, né, pelo perispírito, vindo do perispírito com fluidos físicos que entram através do duplo etérico. Como assim? Fluidos físicos que entram através do duplo etérico? Sim, fluidos, esse fluido vital, todo o ser vivo possui fluido vital. Nós estudamos lá quando nós estávamos fazendo a nossa introdução. Está vendo como a introdução foi importante, né? Todos os seres vivos têm fluido vital. E nós repomos parte do nosso fluido vital da alimentação, da água e da alimentação. Então, no reino vegetal, existe um fluido vital. Esse fluido vital é um fluido vital bem sutil, um fluido vital de excelente qualidade, né, para reposição no nosso corpo vital. E nós repomos também pela água, pela alimentação animal, é um fluido vital mais grosseiro, porque ele carrega consigo muito instinto, nós conversamos lá a respeito disso, e através da respiração. A respiração também, ela ajuda na recomposição do fluido vital. O que é esse duplo etérico? O que é esse fluido vital? Nós conversamos lá na introdução, e eu vou até lembrar que eu fiz um comentário que eu acho que vocês vão lembrar, né? O corpo físico, que é o último, aí ao lado, ele é como se fosse o carro. E o fluido vital, ele é como se fosse a gasolina e o óleo. Para o carro andar, precisa de gasolina, precisa de óleo. Se não tiver óleo, as coisas não se mexem, fica tudo duro. Entendeu? Então, o fluido vital é como se fosse esse lubrificante, como se fosse essa gasolina, né? E faz com gasolina no sentido porque o fluido vital também tem um quê com a nossa existência aqui enquanto encarnados, né? Ele tem ali uma quantidade, um processo de reposição e uma quantidade que nos vão dar mais ou menos o tempo em que nós vamos ficar aqui encarnados, né? Por isso que a gente costuma usar o termo gasolina, combustível, né? É o combustível da vida, né? E o óleo por quê? Um carro sem óleo fica duro, não se movimenta. Então você coloca o óleo, o lubrificante, porque o fluido vital vai ser como o lubrificante para que o perispírito possa agir sobre o corpo físico e você possa
ali animar a matéria, possa dar vida para a matéria, vida orgânica, né, para a matéria. Então, isso é o duplo etérico. O duplo etérico, o fluido, que é o fluido vital, né, esse corpo vital, exatamente, ele fica entre o perispírito e o corpo físico. Ele está ali bem no meio. E ele é como se fosse o combustível e o óleo. Essa analogia, ela é muito básica, né? Mas ela dá essa ideia do como é que esse negócio funciona, tá? E aí, óbvio, as energias fluem, né? Do perispírito, passando pelo duplo etérico e caminhando para o corpo físico, nesse sequencial. E aí você vai percebendo que as energias provenientes do plano espiritual, elas são muito sutis e de um padrão muito elevado. E para que isso possa chegar até o corpo físico, você precisa adensar essas energias, que são muito sutis, e precisa rebaixar um pouco esse nível de tensão, esse nível André Luiz, inclusive, vai fazer mais um pouquinho adiante, ele vai voltar nesse assunto, quando ele vai trabalhar sobre esse rebaixamento vibratório, chamado de rebaixamento vibratório, em que você rebaixa essas energias até chegar ao corpo físico. Então, a gente vai estudar isso de novo mais lá para frente no passe, né? Quando as energias provenientes do mundo espiritual, né? Que passam pelo médium, e o médium ali, ele adensa essa energia com as energias dele e rebaixa essas energias para que ela possa ser aplicada sobre o coronário no passe, né? Então, é um processo todo, tem todo um processo isso, né? Essas energias passam por a densificação e regulação, vamos dizer assim. Elas precisam ser reguladas com o tipo de função para que elas vão ser utilizadas, né? Não dá para ligar uma lâmpada de 110 no 220, senão ela vai queimar, né? Aqui é a mesma coisa, né? Eu não posso pegar as energias que estão lá no perispírito e jogar direto no corpo físico. Vai dar um curto-circuito no corpo físico, simples assim, entendeu? Inclusive, quando a gente estiver mais lá para frente, nós vamos voltar, né, a falar um pouco mais sobre esse duplo etérico, e quando ele tem deslocamentos, né, é onde tem os ataques epiléticos, né? Quando o duplo etérico ele se desloca, é como se a energia que vem pelo perispírito, ela passasse, tivesse fugas, né? Ela passa pelo duplo etérico e ela chega de uma maneira descontrolada no aparelho físico. E aí o ataque epilético. Nós vamos voltar nessa situação um pouco mais adiante. Eu só estou querendo aqui dar um esboço geral de como funciona esse processo de regulação energética nossa, essa regulagem energética. As glândulas, né? Eu falei que os centros, eles estão ligados a glândulas, né? Só que, lógico, algumas, elas têm esses entroncamentos, daí o nome plexus, né? No topo, né? A pineal, o hipotálamo, a glândula pituitária, a tireoide, a paratireoide, o timo, que a gente já falou, as suprarrenais, os pâncreas, o ovário e os testículos ligados ao último centro, que é o genésico. Isso é apenas para a gente ter uma noção, tá, gente? É uma coisinha bem simplesinha. Comentários sobre centros vitais baseados em uma outra obra, Evolução em Dois Mundos. Para a doutrina espírita, os centros vitais, intermediadores da energia que flui do perispírito ao duplo etérico, vejam que aqui ele está usando centros vitais. André Luiz, ele é muito cuidadoso com as palavras. O problema é que você abre outras obras aí, e obras até mesmo de Manuel Filomeno de Miranda, ou outras obras de psicografia de Divaldo, principalmente, em que esses centros vitais acabam virando também centros de força. Isso acontece com uma naturalidade incrível, tá, gente? Então, para a doutrina espírita, os centros vitais, intermediadores da energia que flui lembram, flui do perispírito para o duplo etérico, corpo vital, sob o influxo coordenado do pensamento, podendo trazer saúde ou doença ao corpo físico, depende do desequilíbrio que você provoca ali com os seus pensamentos. São órgãos do mencionado duplo etérico, que é o corpo vital, que, como descrito no livro Evolução em Dois Mundos, regulam as atividades corporais por meio da influência que exerce sobre as glândulas, ao influxo do pensamento, maestre regente de toda a arquitetura. Ele termina dizendo, olha, vem do perispírito, passa pelo duplo etérico, e aí ele vai exercer influência sobre as glândulas no aparelho físico, né? Sobre ao influxo do pensamento, que é o maestro, é o regente de toda essa arquitetura. Lógico que pensamentos maus, pensamentos desequilibrados, vocês perceberam que
gera uma bagunça total nesse circuito de energia, né? Basta um mau pensamento para que haja algum desses centros começa a ter problemas. Ele recebe energia em excesso, ou ele não recebe energia, ele para de vibrar. Quer dizer, depende dos nossos pensamentos, esse circuito que é para funcionar de maneira perfeita pode virar uma bagunça. E, óbvio, essa bagunça perdurando por muito tempo, se tornando um hábito, acaba ocasionando aquilo que a gente conhece no corpo físico, chamado de câncer. O câncer é um resultado desse desequilíbrio, é um resultado desse desequilíbrio, dessa troca de energias. Simples assim. Tá? Isso acaba, a pessoa acaba, por exemplo, a constituir aquilo num hábito, né? E esses hábitos geram esses desequilíbrios constantes geram problemas nas células. E as células desequilibradas acabam ocasionando aquilo que a gente chama de câncer. Eu espero que eu não esteja falando na área médica, uma área que eu não conheço, que eu não esteja saindo muito fora. Depois alguém me corrige. Comentários de aceitação. E foi sobre isso que eu comecei a nossa live de hoje, né? Os centros vitais, centros de força, embora claramente definidos pelas obras psicografadas desde a década de 1940, e são muitas obras, têm sua aceitação no meio espírita ainda não de forma total, havendo grande resistência a esse estudo sobre a alegação da influência oriental, sobre os chakras. Os chakras são centros de força, tá, gente? Simples assim. É o nome que se dá para centro de força. Nos anos 60, foi estudado pelo teólogo e estudioso da doutrina espírita Carlos Torres Pastorino, na obra Técnica da Mediunidade. Essa obra, ela é, assim, vamos dizer assim, a base de tudo que você quiser conhecer a respeito de centros de força, centros vitais, plexos, glândulas. Isso aí tem tudo que você pode imaginar. Isso vamos dizer assim, é um beabá de tudo. Realmente essa obra é fantástica, tá? Só que tem algumas pessoas que leem, mas acham que ali existe uma certa influência oriental. Eu diria, volto a dizer, como eu abri o nosso trabalho de hoje, né? A doutrina espírita ela é progressiva, né? E nesse progressivo, a gente vai recebendo mais informações e vai colocando essas informações e vai aprendendo com elas. E o bom senso vai nos dizendo o caminho pelo qual nós vamos caminhando. Não quer dizer que aquilo que a gente está conversando agora hoje seja a verdade absoluta. Ela é uma verdade relativa que dentro do bom senso de tudo aquilo que nós estudamos, ele é perfeitamente aceitável. Tanto que André Luiz trabalha sobre isso. Agora, eu não posso dizer para vocês que no mundo de regeneração a gente não vai caminhar um pouco além. Inclusive porque o próprio perispírito no mundo de regeneração vai ser mais que intenciado, como o próprio aparelho físico já vai estar em situações mais diferenciadas das situações de hoje. No mundo de regeneração, eu diria, o início do mundo de regeneração é o equilíbrio entre o bem e o mal, né? E nós vamos ter ali uma quantidade de irmãos que têm uma mediunidade, vamos dizer assim, ostensiva, muito maior. Isso é natural, né? A mediunidade ela vai se tornando algo natural do ser humano, natural. Todos vão ter essa mediunidade, de certa maneira ostensiva, em um ou outro grau, né? Essa mediunidade, mas ela vai ser uma coisa natural do ser humano. Isso vai acontecendo já a partir do mundo de regeneração, ou seja, no próximo passo adiante, né? Então, existe sim essa possibilidade de a gente chegar mais para frente, e isso que nós estamos comentando hoje, seja mais refinado, tenha mais conteúdo para a gente poder aprofundar um pouco mais. Hoje, o que nós possuímos realmente está dentro desse patamar. Pode-se aprofundar um pouco mais. Retornando aos nossos trabalhos, eu acho que dá para mim fazer pelo menos esse finalzinho, para a gente retornar na semana que vem, já agora no próprio livro mesmo. Semana que vem a gente deve terminar esse capítulo, porque essa aula de hoje, essa live de hoje, ela foi muito para nos dizer como funciona todo esse processo. Porque se a gente não tiver esse conhecimento, pelo menos essa base, vai ser muito difícil quando a gente chegar no passe, principalmente no passe, né? Que ele vai comentar, ele vai usar muito os centros de força, ele vai falar muito sobre essa interação dos centros de força. E se a gente não tiver essa base, fica um pouco... O livro fica difícil. E por isso que eu achei importante a gente abrir esse estudo paralelo aqui agora, fazendo esse grande parênteses e trazendo isso para a gente.
Acompanhando-me a análise, o assistente explicou. Aulus. O jacto de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, com uma corrente dirigida para a lâmpada elétrica, apoiando-se no plexo solar. Percebem que a energia adentrou pelo plexo solar, elevou-se ao sistema neurocentrino, foi até o cérebro, com a energia elétrica de uma usina emissora, que atingindo a lâmpada do cérebro, né, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. A gente até falou sobre os fotônios lá no capítulo 3, quando a gente trabalhou a respeito disso, né? E aí, aquilo que eu já comentei, por isso que eu falei que eu queria ir um pouquinho mais adiante, eu já fiz esse comentário, né? André Luiz, preocupado da mesma maneira que eu fiz o comentário quando eu falei sobre o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Eu falei, olha, um desequilíbrio no duplo etérico pode fazer com que ali as energias que estão no perispírito possam, de certa maneira, chegar no corpo físico de uma maneira não atenuada. E aí eu comentei até sobre o ataque epilético, entre outras coisas, entre outros problemas, né? E aqui André Luiz preocupado com isso, né? E ele faz uma pergunta que é totalmente cabível, né? E o problema da voltagem, o problema da tensão? Porque se lá no perispírito a tensão é uma, no duplo etérico é outra, no corpo físico é outra, como é que isso funciona? O nosso irmão ali, Clementino, como ele se preocupou com isso? Porque ele está agindo direto sobre o corpo físico. Vocês perceberam? Ele não está passando pelo... Ele está agindo direto. E aí a resposta de Aulus. A pergunta é muito pertinente, porque a ação magnética ela está sendo feita sobre o órgão físico, o centro de força ali do nosso irmão Raul Silva, é direto sobre o centro de força. A pergunta é perfeita, né? Poderia causar um dano, né? Essa energia, se ela for muito alta. E aí Aulus, não foi esquecido isso, de maneira nenhuma. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-lhe as possibilidades tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Não dá para ligar uma lâmpada de 110 no 220, vai queimar. Cada vaso, cada corpo recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. E aí a pergunta que alguém poderia fazer, e eu não vou responder, eu só vou fazer essa pergunta, porque André Luiz vai fazer ela também, e na hora do passe, como é que o passista, ele calcula essa energia? Ele gradua isso? Lá quando a gente chegar lá no capítulo 19, vocês vão ver como é que isso funciona. É muito interessante. Existe sim, lógico, existe um controle. Existe um controle. Para isso existem os mentores, os trabalhadores que estão ali nos assistindo, que estão ali nos amparando para que isso ocorra com tranquilidade. Eles sabem exatamente graduar a cada um, o que cada um ali pode, o que cada um tem condições de receber. Essa graduação a gente está ainda aprendendo, nós ainda não temos condições de fazer esse tipo de graduação. Nem mesmo o André Luiz sabia disso. Isso só espíritos mais elevados. Mas ele percebeu, e a pergunta dele é muito pertinente, é muito lógica, é muito bonita essa pergunta. Porque é uma coisa que, se ele não perguntasse, eu ficaria com o quê de dúvida. E como é que funciona essa graduação? Existe sim. Só que, para isso, existem ali irmãos que estão nos assessorando, que estão nos amparando durante todo o trabalho e que fazem todo esse processo de revelação. Nós ainda não temos condições de participar ativamente nessa graduação. A gente doa, a gente coloca a nossa energia e doa. Agora, como isso ali vai ser graduado com eles? Eles vão fazer essa graduação, eles vão fazer ali um trabalho de realmente estabelecer esse equilíbrio. Tudo é feito nesse sentido. E a mesma coisa aqui, a gente vai perceber mais adiante que essas energias elas vão sendo graduadas durante todo o trabalho. Existem ali todo a reunião em si, como foi no primeiro capítulo, né? Nosso irmão Albério, ele foi muito prudente quando ele disse que a reunião era um ser vivo e que tudo ali era extremamente controlado, como num ser vivo. É tudo muito bem equilibrado. Tudo equilibrado, tudo certinho. As coisas não acontecem assim, por acaso. Não, põe energia aí, não é bem assim. Nós até pomos energia aí, mas existem ali critérios, existem ali trabalhos que são feitos para que essas energias possam ser recepcionadas e possa haver ali um equilíbrio, possa correr tudo
perfeitinho. Isso é mediunidade com Jesus. Isso é um trabalho com Jesus, não é um trabalho desequilibrado. Senão, é muito comum um trabalho desequilibrado, o pessoal, quando chega no final do trabalho, fala, eu tô com uma dor de cabeça que eu nem me aguento, ou tô com uma dor na barriga, ou tive um problema intestinal gravíssimo. Lógico, né? Trabalho desequilibrado. Ou seja, é um trabalho que foi feito sem ali a presença de irmãos trabalhadores da seara do bem, que trabalham para manter esse equilíbrio, para manter essa graduação das energias, para ninguém sair mal da sala, ninguém sair com dor de cabeça, dor de estômago, intestino desregulado, problema de dor nas costas. Não é para sair com nada disso de dentro da sala. Por quê? Porque a sala é equilibrada, a sala está sob jurisdição de irmãos espirituais que têm condições de fazer essa graduação, de condição de manter esse equilíbrio. Tá? Por isso que o trabalho tem que ser muito bem conduzido, muito bem. Quem está conduzindo precisa ter uma ideia muito geral do que está se passando ali na sala, porque ele precisa estar nessa sintonia, sabendo, olha, aqui, ali, o que está se passando. Para, inclusive, orientar as outras pessoas que estão ali na sala, como as posturas e tudo mais. Isso é muito importante, isso é muito, muito importante. Educação mediúnica, tá? E, terminando, eu vou parar por aqui, Aulus, né? A lâmpada em cujo bojo se faz luz, arremessa de si mesma, ou seja, esparge, né? A figura ao lado ela é bem típica, né? Tem como se fosse uma lâmpada acendendo, né? Ela esparge, né? Os fotônios, nós já conversamos sobre fotônios, né? Os fotônios é aquele salto, né? O salto do elétron num determinado gás quando energia, né? E ele recebe essa energia, ele faz esse salto. Quando você tira essa energia, ele retorna. Quando ele retorna para a órbita, nesse retorno ele libera fótons. Esses fótons, eles chocam com o vidro da lâmpada, né, mais fácil de analisar numa lâmpada fluorescente, eles se chocam e produzem essa energia luminosa que nós vimos, né? Esse arremesso de si mesmo, esse espargir, né? Que são elementos vivos da natureza a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhes são peculiares, e nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia radiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam sobre os outros pelas irradiações que externam. As almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que se produzem. No livro O Consolador, a pergunta é a de número 136, pergunta sobre essa influência entre os mundos, e ali o Emmanuel, né, nos esclarece que os mundos influenciam sobre os outros mundos, como a Lua influencia sobre a Terra, como o Sol é um mantenedor da vida sobre a Terra, ou seja, todos os orbes, todos os satélites, todas as estrelas, né, elas vibram e mantêm, elas estão mutuamente ligadas, né? O universo é um ser vivo também, né? Então, esse ser vivo ele é perfeitamente organizado. E, além disso, as nossas irradiações, elas se influenciam e se ligam umas às outras. Gente, o que hoje eu iria falar é isso, inclusive eu vou fechar com o comentário que termina esse ponto, né? Esse comentário é meu, é um texto sem referência bibliográfica, foi algo que eu anotei a partir daquilo que eu fui lendo, né? E aí, o que me veio, né? Que o instrutor está comparando a mente humana a uma lâmpada. Isso nós vimos. Do mesmo modo que a lâmpada irradia a luz elétrica, o espírito também irradia os princípios espirituais próprios de cada um. Cada um de nós esparge os nossos princípios espirituais, aquilo que desejamos, né? Pelo pensamento, ele esparge. Essas irradiações vão influir no ambiente exterior, formando uma psicosfera que a todos influencia e cuja natureza será conforme a qualidade dos nossos pensamentos. Essa nossa psicosfera é o nosso perispírito, tá? É a formação do nosso perispírito. O mesmo ocorre com os incontáveis planetas que compõem o universo, uns influenciando os outros pelas irradiações que externam, oriundas da sua humanidade. Ou seja, não só as radiações planetárias, mas também das irradiações da humanidade que está em desenvolvimento naquele planeta. E encerrando, a única observação que eu faria, né? Eu imagino que as nossas irradiações perante o universo não são radiações
muito boas, né? Típico de um planeta de provas, expiações. Agora, imagino, tenho assim uma sensibilidade de que irradiações, por exemplo, do planeta Júpiter, lá onde tem Alcione, que é um planeta, segundo nos é descrito, que é um planeta feliz, essas irradiações devem ser lindas, né? E provavelmente um médium que tivesse essa evidência, ele iria descrever um orbe, né, com uma irradiação luminosa muito bela. Bom, gente, eu acho que a gente pode parar por aqui. Semana que vem a gente vai retornar e aí o nosso orientador ele vai falar um pouco mais agora sobre energia mental, essa energia mental. E aí a gente vai abrir uns outros campos de pesquisa que eu acho bem interessantes. Eu trouxe bastante complementos para ficar um pouco mais fácil. Como eu falei para vocês, o que a gente comentou hoje, eu vou fechar o share, só um instantinho. Stop share. Como eu comentei para vocês hoje, tudo que a gente comentou hoje, se vocês abrirem a Gênesis, tá? Capítulo 14, item qualidade dos fluidos, os fluidos, item 18, ele coloca algumas coisas que eu vou ler aqui só um pedacinho, para vocês verem como está bem dentro daquilo que a gente falou. Ao encarnar, o espírito conserva o seu espírito com as qualidades que lhe são próprias e que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia à sua volta e envolve como que em uma atmosfera fluídica. Nós falamos agora mesmo sobre isso. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados e se transmite de espírito para espírito, mente a mente, pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E para encerrar, os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e esse, por sua vez, reage sobre o organismo material, corpo físico, como que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. E se forem maus, a impressão será penosa. Aqueles arrepios, conversamos sobre isso, né? Os meios onde predominam os espíritos maus são, pois, impregnados de fluidos deletérios, que o encarnado absorve pelos poros perispíritos, como se fossem núcleos de força, que absorvem pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Ou seja, Kardec não deixou de falar sobre centros de força, só que ele fez uma analogia muito mais profunda, já que ele, lá na primeira obra, ele falou, olha, a ligação do perispírito com o corpo físico, ela é feita molécula a molécula. Isso ela é feita como ele no maior dos bons sensos, né? Se a ligação é molécula a molécula, significa que cada um dessas ligações é um ponto de força. E aí ele fala sobre os poros perispíritos. Ou seja, profundamente no bom senso, profundamente na lógica, né? Muito belo. Bom, gente, eu abro para vocês agora, começando pelo Francesco, que levantou primeiro a mão. Por favor, Francesco. Bom, vamos considerar o seguinte, você já mencionou, mas a gente deve dar mais uma reforçada. A doutrina kardecista, ela não trata de técnicas de tratamento, né? Ela não fala de técnicas de tratamento. Por outro lado, a gente vê que na literatura, psicografada pelo Chico, você aí tem como exemplo esse livro, né? Que está ali explicando como você faz um tratamento aplicando nos centros de energia. Então, como a gente tem que pensar sempre de uma forma evolutiva, né? Eu acredito no seguinte, que nosso comportamento, a nossa moral e o nosso conhecimento vem sendo melhorado através dos estudos do Pentateuco kardeciano, certo? Mas nosso trabalho de caridade frente aos necessitados, ele exige que a gente lance mão de ferramentas que nós temos à nossa disposição e que auxiliam muito aqueles que são os necessitados, né? Esse é um caso. Se isso não fosse válido, isso não estaria na literatura.
Chico não teria psicografado, Emmanuel não teria colocado isso para nós, através do alter ego dele, do André Luiz, né? Eu vou falar sobre isso para que as pessoas possam entender que existem outras maneiras da gente considerar o tratamento das pessoas, não só o tratamento normal, através da medicina convencional, mas também que nos centros espíritas possam ser feitos esses tratamentos e as pessoas possam ser atendidas. Porque nem sempre aqueles necessitados têm condições financeiras para procurar um médico, um hospital e serem tratados de forma conveniente. Então, eu acredito que esse tratamento, que nós fazemos inclusive lá no nosso núcleo, ele é muito válido, sim, principalmente para nós que somos médiums e alguns são videntes, eles veem a necessidade desses pacientes, tá? Se isso não fosse válido, nós não estaríamos fazendo e as pessoas não estariam nos procurando. Então, isso valida totalmente o que nós estamos estudando aqui. Nós estamos estudando isso, né? Nós não estamos apenas aleatoriamente falando sobre isso, né? É uma disciplina, nós estamos nos aperfeiçoando nela, né? Para usarmos nos nossos pacientes. É isso que está acontecendo aqui, né? Por outro lado, considerar o que você falou no início, aí, que o Pentateuco kardeciano, ele não fala de doutrinas, né? De doutrinas de religiões, né? Não trata disso, mas nós temos que considerar, no nosso mundo, que, na realidade, a doutrina reencarnacionista, ela tem mais de 10 mil anos de existência, tá? Através dos Vedas, a gente tem a condição de conhecer como era ensinado na antiguidade esse conhecimento, como era passado. Então, os Vedas, que são o conhecimento máximo dos hindus, ele fala e trata dessa disciplina, que é da reencarnação. E através do Mahabharata, né, que é uma epopeia, conta lá os diálogos de Arjuna com Krishna, né? E Krishna explica para Arjuna que aqueles que estão lá no campo de batalha, que vão lutar contra eles, que são parentes deles e que ele não quer participar da batalha porque senão ele estaria matando os parentes deles, né? Ele explica para ele que, na realidade, aqueles que estão ali e eles que estão do lado de cá vão reencarnar de novo, e que isso faz parte da vida e faz parte da evolução de cada um. Que se eles não fizessem isso naquele momento, eles teriam que fazer em um outro momento, e seria a mesma coisa, nada seria modificado, por causa do karma, né? Então, essa doutrina já vinha sendo explicada há muitos anos. Jesus fala no seu testamento, né, para nós, né, dizendo, olha, há muitas moradas na casa de meu pai. E também fala dos fenômenos que se encontram ali no dia a dia dele, que um diz, olha, quem que pecou? Foi o pai dele, foi o avô, ou foi ele para estar nessa condição? Então, nós estamos falando aí de uma condição reencarnacionista. Estamos falando de uma situação reencarnacionista. Então, a doutrina já reflete nos ensinamentos de Jesus. Ele fala ali a todo momento disso. E fala também por parábolas, naturalmente, mas ele fala de uma forma simples para que todos possam entender que, na realidade, existe uma outra vida e que essa não é a vida normal, não é a vida natural. Então, tá aí, continuamos atualizados, na realidade. Estamos falando da reencarnação, e a reencarnação é uma doutrina antiga. O kardecismo veio para dar destaque a isso, para que a civilização moderna pudesse incorporar isso a seu dia a dia, né? Através do conhecimento, através do estudo. Não é muito divulgada, né? Como deveria ser, mas está sendo na proporção que deveria ser. Não somos nós que quantificamos isso, né? Somos nós que dizemos, olha, nós vamos fazer só 10% de divulgação nessa reencarnação,
mas na outra a gente vai fazer mais. Não é assim, não funciona desse jeito. É paulatinamente as coisas vêm acontecendo, vão sendo divulgadas, vai chegar um momento em que o pão que nós estamos oferecendo vai ser útil para todos, porque todos vão precisar desse pão para poder sobreviver nesse mundo aqui. Conhecer essa doutrina, entender essa doutrina e praticá-la de acordo com as leis da caridade. Muito bom. Obrigado, Francesco, por compartilhar essa parte. Eu acho importante isso, né? Os fundamentos. Mari, por favor. Não me aperta muito, hein, Mari? Não, é bem curtinho. É uma pergunta. É rapidinha. Esse passe do sopro é o que é aplicado em reuniões de ectoplasmia, não é? Ou não? Também tem uma parte de ectoplasmia. Sim, sim. É? Tá. Era só isso. Olha, isso é muito raro. Na casa onde eu trabalho, lá na SEIC, tinha uma pessoa, era um médium, e ele dava esse tipo de passe. De vez em quando, tinha um outro médium que vinha fazer trabalhos na casa, eu esqueci o nome dele. Ele é um médium de cura itinerante, ele vai em diversas casas. Ai, como é que era o nome dele? Não sei, se a dona Mali tivesse aí, a dona Mali devia lembrar o nome dele. Ele foi diversas vezes lá com a gente. Eu esqueci o... Edu, é o médium Paulo Neto. Obrigado, Bruno. É o Paulo Neto. Paulo Neto é um médium que ele vai em diversas casas, ele é um médium de cura, tá? Ele pratica a mediunidade de cura e ele usa muito esse passe de sopro. Eu já vi ele usar diversas vezes. E olha, é muito, muito preciso, muito preciso. Eu pergunto porque uma vez eu fiz um tratamento de ectoplasmia há muitos anos atrás. E a pessoa aplicava esse sopro em mim, né? E agora que você falou, eu falei, deve ser o que a Margarida... Essa moça, inclusive, ainda trabalha, né, nesse centro que eu estudo, e ela fazia... E na época até falavam que o médium que pratica esse tipo de passe tem que ser um médium 10, né? Porque Sim. É porque ele está transmitindo dele. Justamente, né? É um médium curador. O Paulo Neto é um médium curador também. Então, realmente é isso mesmo que você viu. É isso mesmo. E agora que você comentou, eu me lembrei, eu falei, deve ser o que a Margarete fazia. Então, era só essa a pergunta. Obrigada, Edu. Nada, mano. Bom lembrado, porque eu também, como eu falei, já trabalhei com médium assim, né? O Paulo Neto é um médium e ele vai em diversos centros e ele pratica esse tipo de passe, né? E os resultados são muito bom mesmo. Obrigado, Miriam, por ter lembrado o nome dele. Realmente me deu um branco. Eu sabia quando eu estava escrevendo, eu falei, eu já vi, já presenciei, mas eu esqueci o nome do médium. Obrigado, Miriam. Maggie, por favor. O passe do sopro, ele é mencionado no capítulo 19 do livro Os Mensageiros. E está bem especificado lá o que é necessário, quem deve praticar, como é praticado. A Ismália comenta, o Alfredo comenta, tudo no livro Os Mensageiros. É um assunto longo. Eu também já fui em centros que pratico, o Marco Maiuri, do Núcleo Meditação e Caridade, também pratica. E é o que a Mari falou mesmo. Inclusive, no livro Os Mensageiros, nesse capítulo, especifica quais as técnicas, como o médium deve ser. Tá? Só um comentário só para a pessoa ler, se quiser saber mais um pouquinho, muito interessante. Nossa, Maggie, foi fantástico isso. Eu não tinha me lembrado, eu já li esse livro,
mas eu não tinha lembrado. Obrigado por ter recordado. O Marcos Maiuri, se não me engano, é um médium que, inclusive, tem alguns livros que ele psicografou, né, alguns livros que foram até revisados pelo Dilermando, se não me engano. Livros que foram Ele e o Dilermando, eles frequentavam os mesmos lugares, os dois. Não sei mais se eles têm contato, porque o Dilermando mudou lá para perto do Cetrelve, mas o Dilermando morava perto da casa do Marco Maiuri. Então, Já saí em alguns trabalhos com o Marco Maiuri e ele aplica esse passe. Eu já vi ele aplicar. Eu Muito não legal. tive contato com ele, mas eu tive contato com as obras. E como o Dilermando revisava as obras, eu li as obras. E as obras do Marcos são realmente psicografias de alto nível, tá? Quem quiser um dia ler, inclusive tem um dos livros do Marco Maiuri para vender lá na entrada do Cetrelve, do lado direito, tem uns livros para vender. Tem um livro eu vou procurar sábado. Ai, caramba. Eu ia pegar o livro, você vai pegar. Francesca, eu tenho que chegar Eu primeiro tinha que visto você primeiro. lá. Então, olha, aquele Obrigada. livro é muito bom, hein? Aquele livro É só um muito comentário que eu queria fazer, porque eu achei interessante. Pode pegar, pode Aproveita pegar. que nós vamos lá amanhã e já pega o livro. Porque a Oh, Meg só você vai... perdeu, né? Mari! Não, pode pegar, eu não vou pegar, não. Aí eu tive Esse xerox de livro- você, Meg. Eu conheço o Esse Maiuri. livro, Já ele foi vi revisado pelo O fotografando ele, Maiuri Dilermando. vai trabalhando lá. muito no centro que a gente estuda. Ele faz muita palestra aqui. Por isso que a gente conhece ele. E a esposa dele é fantástica. Eu não A sei Wanda. A Wanda é uma fofa. A palestra dela parece que ela está contando história para criança. Ela tem assim, Isso uma mesmo, voz ela é doce. professora aposentada, é isso mesmo. Nossa, ela é muito querida, muito querida. Ô, Meg, convida ela. Você está nessa área agora, por favor, convida ela para visitar, sabe? O Francesco já vai lá fazer, gente. Bom, Obrigada, só isso, gente. 8h30 de palestra, né, o Francisco? bom, gente, Ah, acho que por hoje acho que seria isso, né? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Semana que vem eu prometo que a gente encerra esse capítulo, tá? Como eu falei, ele é um capítulo que tinha muita coisa. Eu achei importante a gente não deixar de fazer essa apreciação, porque senão mais para frente a gente ia enfrentar problemas, né? Ia enfrentar alguns problemas. E com certeza, quando a gente for falar mais para frente que duplo etérico, o corpo vital, o perispírito, o centro de força gástrico, o centro de força coronário, vai ficar mais fácil da gente entender o que é que o André Luiz está ali comentando com o Aulus, porque o Aulus vai falar daqui para frente com uma naturalidade tão ímpar sobre esses centros de força que se a gente não falasse nada, ia ficar meio, sabe, faltando alguma coisa. Acho que eu sei que para muitos foi revisão. Tenho certeza que para muitos foi revisão. Mas acho que é importante a gente comentar um pouco. Edu, posso fazer eu esqueci de um negócio. Você falou do Kundalini aí, e é o seguinte, o Kundalini ele é um ramo da yoga, né? Sim. Ele é um ramo da yoga, mas é um ramo assim, que é muito pouco praticado. Tá? Porque para se praticar, como você falou, é um negócio muito delicado e muito difícil mesmo, difícil mesmo. É preciso de um mestre treinado para fazer com que um discípulo evolua nessa disciplina, tá? Porque é o seguinte, eu li muito Krishnamurti também, né? Krishnamurti passou por esse processo do Kundalini. E ele conta quão difícil foi para ele, foram 10 anos de estudo e treinamento para chegar no final do despertar do Kundalini. Mas é o seguinte, ele explica nos livros dele que se não houver um mestre qualificado para desenvolver e acompanhar o discípulo, a pessoa enlouquece, tá? É isso que acontece. É muito difícil mesmo, porque está trabalhando com duas energias ao mesmo tempo e com a evolução de todos esses centros que você falou aí. É o despertar desses centros, mas é o despertar em sua potência total, né? Uma pessoa com tudo isso aberto e funcionando direito, gente, é uma pessoa que não dá para explicar
Tanto é que ele fala, olha, é o seguinte, eu escrevi os meus livros, mas eu não vou dar mais nenhuma entrevista, não vou falar mais em público para ninguém, ele falou. Porque a visão que a gente tem do mundo modifica completamente, ele falou. A gente não enxerga mais as coisas como uma pessoa comum. Ele falou, a gente começa a pensar de uma forma muito elevada mesmo. Então, você sai fora da caixinha, como se diz, né? Sim. Fora da casinha, e começa a observar todo mundo de fora da casinha. Ele falou, e é um negócio complicado, difícil de aceitar, difícil de entender. Tá? É mesmo uma disciplina muito difícil. Porque se aprofundam muito nisso, Francisco. Eu já vi algumas literaturas, ele consegue fazer aquilo que Jesus fez, né? Caminhar sobre as águas, deitar sobre uma cama, o Shakir, né? Deitar sobre uma cama de pé. Ele consegue um controle perfeito da sua organização física de uma maneira total e plena. Mas que eu olha, queria gente, dizer, é que você mas falou, você isso aí é disse. loucura, tá? Não vai para esse campo. Isso aí é... Mas é bom a gente saber que não, tá ligado a esse centro tá ligado ao núcleo do planeta e tem essa ligação do Kundalini. É isso aí, mas haja com cautela. É muita coisa para a gente aprender sobre isso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? É importante a gente ter esse vocabulário, né? Porque às vezes vão aparecendo palavras, coisas, a gente, pelo menos quando alguém falar, não, já ouvi falar, já soube alguma coisa, pelo menos a gente tem uma base, né? Um fundamento. Isso é importante para a gente. Bom, gostaria de agradecer então a presença de todos. Muito obrigado mais uma vez por a gente estar aqui juntos, para a gente poder novamente juntos crescermos no nosso entendimento, no entendimento da doutrina espírita, no entendimento do Evangelho do Cristo, no entendimento daquilo que faz parte da nossa evolução aqui enquanto encarnados, trabalhando para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, junto com Jesus ao caminho do nosso Pai. E poderia fazer para nós o encerramento, por favor? Vou fazer, Edu. Vai você. Você quer fazer, Francisco? Pode fazer. Não, pode fazer, pode fazer. Então, vamos inspirar todo o aprendizado, toda a paz, toda a alegria, e expirar gratidão. Gratidão, Jesus, ao nosso Pai, pela oportunidade do aprendizado. E como disse André Luiz, que possamos verificar que não existe trabalho sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento e, por que não, no dever de cada um de nós. Eis porque Jesus anunciou que há quase 20 séculos não é o que entra pela boca, mas o que contamina o homem, mas sim aquilo impropriamente que lhe sai do coração. Jesus, fluidifique as nossas águas e nos dê uma noite serena. Muito obrigada, Jesus, por toda a tarefa útil que hoje adquirimos. Obrigada, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.